pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e hoje eu vim aqui falar sobre machismo nos livros. Quando eu resolvi voltar ao YouTube, eu quis falar sobre assuntos que realmente, quem sabe, fizesse diferença ou fizesse você ir refletir. Então eu vim falar sobre algo que vem me incomodando ao longo das minhas leituras atuais. Eu tenho começado a ler muito romances contemporâneos, romance new adults, enfim. E eles têm essa carga machista forte, assim. São pontos que me incomodam, que às vezes eu leio e eu ignoro pra poder terminar a leitura, porque quase todos os livros têm isso. Então eu meio que fingi que não teve isso aqui, fingi que ele não falou isso aqui pra poder terminar a leitura. Mas isso conta pra mim na hora de eu dar uma nota ao livro. Tipo, que foi muito bom, mas teve aqueles pontos ali que não precisava ter. E eu acho que é um ponto também para as autoras pensarem na hora de escrever. Primeiro, eu queria falar sobre a posse. É algo muito presente nos livros que me incomoda demais. É tipo, você é minha, você é meu, ela é minha. É muito, tipo, posse, como se a pessoa fosse um bem e que tudo bem dizer que é dele, que é posse dele. Principalmente, obviamente, os homens falam isso. As mulheres não falam, você é meu, mas a sensação de posse é muito maior um homem com a mulher. E isso se apresenta demais e eu não gosto. Quando o personagem tá falando, ela é minha, eu tenho vontade de apagar aquela frase. Mas não tem como apagar dentro do livro, mas a minha vontade é pegar e apagar aquilo lá. Enfim, isso me irrita demais, porque ninguém é posse de ninguém, né? Isso já está mais que claro. E me incomoda muito, porque parece um sentimento ruim. Eu não gosto. Então, eu queria vir aqui falar. Outra coisa que já vem desse sintoma, desse sentimento de posse, é o ciúme. Gente, tem demais. Eu até entendo que a autora ou autor queira criar um conflito, né? Então, o ciúme presente. Por exemplo, um homem dá em cima da garota e o mocinho tem que ir lá defender ela. Isso, tá, ok, podemos criar esse conflito, enfim, né? Mas a menina também pode saber tentar se defender e aí depois ele ajudar. Ok, criou um conflito. Agora, quando o mocinho vai fazer isso, ele colocando as mãos nela, eu quase pirei, queria quebrar a cara do cara porque tava encostando na menina. Aí eu já acho uma coisa muito além. Aí, por exemplo, eles brigaram por algum motivo. Eu tô falando dos clichês, né? Por algum motivo, o mocinho não pode, por algum trauma do passado, não pode ficar com a mocinha, não pode se apaixonar, enfim. Mas aí ele se separa, afasta ela, mas aí quando ela está começando um novo relacionamento, ele não consegue ver aquilo. E ele volta pra vida dela e são coisas assim que eu não entendo. Que ela não quer, entendeu? Aí se não quer, tem quem queira e deixa a pessoa ser feliz com outra pessoa, né? E quando em livros, quando o mocinho fala, mas agora ela tá feliz com outro, não tem direito de interferir. Sim, tá certo, né? Mas mesmo assim eu vou lá e interfiro. Como eu falei, é óbvio que é normal alguém sentir ciúme. Mas um ciúme doentio que te faz agir, agredir, enfim, não é legal. Não é. E mesmo só falando, minha vontade é ir lá, não gosto. Isso traz uma sensação horrível ao ler. Então eu simplesmente pulo essa parte. Quando eu começo a ver que tem ciúme, eu dou uma pulada e ignoro. Porque não tem como, pra mim, não é cabível. Eu finjo que não existiu aquilo. E também, o ciúme da parte da mulher incentiva muito a rivalidade feminina. Então, as mulheres que causam ciúme são sempre atiradas e não sei o quê. E aí, a mocinha chama de piranha, enfim. De coisas que não é legal e que... O que tem? A mulher viu um homem bonito e foi dar em cima dele. Agora ela ama porque... Sabe, o ciúme da mulher acaba gerando uma rivalidade feminina num livro que é desnecessária, sabe? E eu não gosto do ciúme de nenhuma das partes, um ciúme além do tolerável.
eu não me sinto bem lendo. E tem quase todos os livros. Eu não sei porque a necessidade. Tipo, pra escrever um new adult, um romance, é obrigada a ter isso. Isso me irrita demais. E, agora, um clichê é aquela necessidade de proteção. Eu preciso proteger ela. Então, você não pode sair, você não pode ir pra tal lugar porque eu tô te protegendo, né? Principalmente tem alguma situação que realmente precisa de proteção, mas não, eu vou privar seus passos porque eu estou te protegendo. Isso é muito abusivo, é extremamente abusivo e é horrível. E tem muitos livros, tipo, eu preciso proteger. Mas, às vezes, proteger, você tá privando a pessoa de ser livre. Então, você acaba sendo perigo do que você estava tentando proteger, você acaba precisando que se proteja de você, né? Não, nossa, tem muitos livros, muitos, que esse instinto de proteção, de vulnerabilidade, que eles parecem que vêm e quer botar numa caixinha, ainda não permite que saia, não permite que faça coisas, porque quer proteger. Eu acho que proteger é uma coisa mascarada de censurar, né? Nesse caso. Então eu não gosto e eu acho que os livros poderiam ter isso, mas como uma forma também da mulher se rebelar contra essa proteção. E não de ser algo bem visto, que fofo, ele está querendo me proteger não deixando eu sair. Não gosto desse âmbito que colocam a proteção. E algo como derivado, assim, de 50 Tons de Cinza, né? A 50 Tons de Cinza tratava de sadomasoquismo, né? Que basicamente trata de ordens da mulher ser submissa ao homem, né? Isso é um fetiche sexual, cada um tem o seu, mas isso foi derivado como... Não só nesse caso, né? Então foi derivado como todo homem mandar. Então quando um homem falar, você não pode fazer isso. Come, dorme, vai dormir. Não manda nas pessoas. E aí também entra o instituto de proteção, vai dormir porque eu quero que você fique bem. Coma, porque eu quero que você fique bem. Sabe, numa forma como mandar e obrigar a fazer. Isso não é legal, a gente vai dizendo que não é legal. E principalmente porque, querendo ou não, livros, filmes, músicas, enfim, você escuta, vê ou lê e, querendo ou não, isso reflete a vida real. E quando você escreve isso e coloca como se fosse normal, às vezes a pessoa que lê acha que é normal. E não é normal, não é legal. Quando eu vejo essas partes, como eu falei, eu ignoro pra poder terminar uma leitura, porque senão eu não lia mais romance. Eu gosto de romance, mas eu sempre ignoro essa parte e finjo que não existiu, porque mandar não é legal. Por exemplo, eu vi um livro da Colleen Hoover, não vou dizer qual também, mas não é spoiler, que em um certo momento, eu gosto do mocinho no geral, mas naquele momento fica um pé atrás, sabe? Não consegue gostar totalmente do mocinho, porque tem essas coisas. E aí ele fala, a mulher pede, que quer bebida, né? Pede pra bartender, me vê 2 doses, enfim. E aí ele fala, não, ela não quer, ela quer uma água. Aí ela pergunta, por quê? Porque você já bebeu demais, e aí eu quero ir pra casa com você, com uma mulher sã, né, que não bebeu, enfim. Gente, ela bebe quanto ela quiser, entendeu? Quem é você pra privar e dizer o que ela vai beber ou não? Isso me agoniia, sabe? Me dá um pé atrás com qualquer mocinho que faça isso. Que eu não vejo uma relação boa no futuro. Então eu simplesmente ignoro, finjo que ele não falou nada pra poder conseguir ler, porque senão eu não leio nada, como eu falei. E nisso de ordem, também vem a questão das roupas curtas, ou do salto, ou maquiagem, muita maquiagem, enfim. Isso é um assunto muito sério, porque vem da cultura do estupro, que fala que se uma mulher foi agredida, ou o cara assoviou pra ela, ou até, como eu falei, teve uma violência física, mas o que você estava vestindo? Mas também você foi vestida assim, mas também pra que passar essa maquiagem na cara? Mas pra que usar uma roupa curta? Gente, parem de culpar a vítima.
né? Vamos culpar quem fez o ato. Ela saiu com shorts curto, então ela quer isso. Não, ela não quer, ninguém quer ser agredida. Então, vamos parar com isso. E isso, refletido num livro, é muito problemático, na minha opinião. Um cara falar, ela estava com roupas curtas, ou mandar ela trocar a roupa, ou simplesmente falar, ela tá me provocando. Ela só se vestiu porque ela se sente bem, não é? Às vezes com o intuito de te provocar, ou você tá no centro do mundo, enfim. Ou falando que não suportava os outros homens estar olhando pra ela vestida daquela forma. Eu acho isso que inclui tudo, né? Um sentimento de posse, um machismo enraizado, que eu acho legal. Eu acho que, às vezes, até pra pessoa que tá lendo, que normalizar isso num livro não é interessante, não é legal. E isso me incomoda, acho que além de tudo é o que mais me incomoda. Que abrange tudo, né? O que eu falei também, que às vezes uma coisa inclui a outra, né? No livro. Isso me incomoda. E, querendo ou não, hoje em dia é difícil encontrar um livro que não tem nenhum desses tópicos que eu falei. É bem difícil. Eu não consigo. Eu vou falar de 2 aqui, mas eu não consigo me recordar de outros. Se quiser deixarem aqui nos comentários livros que não tem esse machismo e que tratam de um romance legal, ou que tenha, mas que isso seja trabalhado ao longo da leitura, que isso melhore, coloque aqui embaixo que eu quero muito saber, porque eu tô em busca. Eu vou lendo as coisas e sempre tenho. Nunca consigo um livro 5 estrelas, porque não consigo, porque essas coisas sempre vão tirando uma estrela, vão tirando. Se o livro é muito bom, aquilo ali vai me desmotivando na leitura. Então, coloquem aqui embaixo que eu quero muito saber. Então, aqui eu vim falar de 2 livros que eu acho muito interessantes e que me surpreenderam nessa questão. Então, vamos lá. O primeiro é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tenho um livro no canal. Um vídeo no canal sobre esse livro. Ele trata diretamente de relacionamento abusivo. Me fez rever a forma que eu via mulheres que aceitam ficar nessa situação e por que ficam, sabe? E isso me fez entender, me fez me colocar no lugar. Conta desde o começo, sabe? Como que acontece. Até a gente consegue ter empatia com o perdão dela. Enfim, é muito interessante e te faz refletir. Eu acho que depois desse livro eu comecei a refletir mais sobre machismo nos livros, porque eu comecei a ler coisas e pensar, isso daqui não tá certo, isso daqui não é legal. Esse livro me fez refletir e eu recomendo. Ele tem gatilho do relacionamento abusivo e da agressão física, então quem tiver problemas em ler sobre isso, não recomendo, porque é bem forte aqui. Mas quem puder, leia, porque esse livro é incrível e te faz repensar muito. Depois, é um mystery romance. Esse livro, ele traz uma premissa de uma jornalista que descobre que tem um cara, um mystery romance, saindo com as mulheres, né? Ele pede dinheiro, só que não tem a recompensa sexual. É só realmente o encontro dos sonhos da mulher, sabe? Sem segundas intenções. E ao final ele conta o porquê que ele fez isso. E aí tem uma passagem muito legal, que é o porquê, ele explicando e explicando como a mulher deve ser tratada e o porquê que ele faz isso. Gente, tô falando de um assunto sério. Não lata. E também esse livro me fez ver o quão importante é um livro mostrar como a mulher deve ser tratada e como um mocinho deve ser. É claro que livros tendem a retratar a realidade, mas eu acho que eu vejo, por exemplo, ao meu marido, um exemplo. O machismo, ele é enraizado na gente, não só o machismo, o racismo, enfim, vários outros preconceitos que até as pessoas mais desconstruídas ainda podem falar alguma coisa errada, mas o importante, às vezes, não é nem o falar, é você falar e repensar o que você fez, o que você falou, e tentar escutar a pessoa, por que ela se sentiu ofendida, ou por que aquilo foi ofensivo de alguma forma, e tentar mudar. E eu acho
que o livro deve retratar isso, sabe? Se você vai tratar o machismo, que mostre a pessoa mudando e se reconstruindo. E não simplesmente como se isso fosse normal, porque não pode mais ser tratado como normal na sociedade hoje em dia. E é como eu ia falar, eu vejo o exemplo do meu marido. E de mim mesma, né? A desconstrução é feita aos poucos. E como eu estudo bastante, eu leio bastante e assisto muitas pessoas que falam sobre isso, eu tento às vezes repassar pra ele. Quando ele fala alguma coisa, eu falo, não, isso aí não tá certo. E ele revê o que ele fala. Ele revê, ele volta atrás. Isso que eu acho interessante numa pessoa. Nem todos são desconstruídos, mas eu acho que se você está aberto a escutar e mudar, é isso que importa. E se um livro trata disso, eu acho importante porque ajuda as outras pessoas. Então, quando um livro mostra o machismo de forma normal e aceitável fazer isso ou aquilo, não é legal, não vai trazer coisas boas pra quem tá lendo. Então, é só um desabafo mesmo, porque ao longo do tempo eu tenho lido muitos livros que tem isso, e livros atuais, e isso me incomoda muito. E eu queria trazer isso pra vocês, meus sentimentos sobre isso, e saber o que vocês acham. Então coloque aqui nos comentários se você também se incomoda com o que eu falei, se você nunca tinha reparado e agora vai começar a ver a sua opinião sobre tudo o que eu falei aqui. Eu vou achar muito legal debater com vocês sobre isso. Me sigam lá no Instagram, que eu pretendo sempre estar postando dicas de livros por lá e livros que eu estou lendo no momento. Lá no Scooby me acompanhem, que eu sempre posto as minhas avaliações dos livros, todos os livros que eu li, tá tudo lá certinho. Então, também se inscreva aqui no canal, que ajuda muito mesmo. E se puder dar um like, e se você gostou desse vídeo, achou válido o que eu falei aqui. E também, como eu falei, comentar aqui embaixo que eu quero ter esse retorno de vocês sobre tudo que eu falei. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima.